Boa noite, irmãos. É um privilégio poder mais uma vez estarmos juntos. Peço desculpa aos irmãos, a garganta minha está bem irritada. Estou tossindo um pouco, espero pelo menos ter condições de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Há 15 dias atrás, nós pensamos no livro de Efésios e eu decidi, então, dar continuidade nos pensamentos dentro desse livro, durante as mensagens que nós vamos ter dentro da semana, e nas escolas dominicais, continuar os nossos pensamentos no livro de Isaías. Então, nós vamos pensar nessa noite, com a permissão do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 1, e nós vamos ir a partir do verso 11. Capítulo 1, a partir do verso 11. Nós já pensamos numa introdução dessa carta, dessa epístola, o motivo do Paulo estar escrevendo a carta, do tema principal dessa carta, está falando da grandeza do Senhor Jesus Cristo, da supremacia do Senhor Jesus Cristo, mas também está falando com respeito à igreja, o porquê que Deus escolheu trabalhar, operar dentro de um formato de igreja, de corpo de Cristo, e nós vamos estar pensando também no que Deus tem, quais foram os planos de Deus para a igreja. Esses são os assuntos tratados, abordados de forma principal dentro dessa carta. Então, Efésios capítulo 1, verso 11, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daquele que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou-o como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Que Deus possa abençoar na meditação da sua palavra nessa noite. Amém. Então, aqui o apóstolo está tratando, com respeito à salvação, ele está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, e nesse trecho em que nós lemos, ele começa descrevendo que primeiro Deus estava tratando com os judeus, os planos de Deus, vinha tratando com uma nação, através de uma nação. A forma como que Deus se revelava, a forma como Deus se mostrava, se apresentava para o mundo, a forma como Deus tratava a humanidade era com uma nação. Deus, então, escolheu um homem, desse homem, então, surgiu uma grande nação, e dessa nação, então, começou a surgir a forma com que Deus foi conversando, a forma com que Deus foi tratando com a humanidade. Foi através dessa nação que Deus se revelou. É através dessa nação que Deus começou a se apresentar para os outros povos, para toda a humanidade. Deus se revelava através
de uma nação. E Deus veio tratando, e Deus veio conversando, e Deus veio preparando esse povo até chegar à plenitude dos tempos. E aí então surgiu o Messias, e aí então surgiu o Salvador. E essa nação almejava, essa nação esperava a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Bom, apesar de que não foi toda a nação que foi receptiva para o Messias, apesar de não ser toda a nação que entendeu e compreendeu o Senhor Jesus Cristo como o Messias, mas foi dessa nação que Deus preparou que surgiu o Messias. E essa nação anunciava para todo mundo que surgiria o Salvador, que surgiria o Messias, que surgiria o prometido. E o prometido, o Messias, veio através dessa nação. Por isso, então, Deus começou a tratar através de uma nação. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, então, mostrou que o objetivo de Deus é muito maior, é muito mais amplo do que aquele povo estava entendendo, do que aquele povo estava compreendendo. O objetivo de Deus era tratar com toda a humanidade, e não só como uma nação, um caso isolado, né, uma situação específica, mas Deus queria tratar com toda a humanidade. Então, os planos de Deus, então, Deus começou a trabalhar, e Deus começou a mostrar os seus planos para a humanidade. O Senhor Jesus Cristo, então, mostra para aquele povo que Deus também vai tratar com os gentios, né, com todos os povos, não só com os judeus. Cristo veio para salvar todos os povos, Cristo veio para libertar todo o homem, e não só os judeus. E como seria possível, então, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações? Como seria possível transmitir a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, para todas as nações? Jesus Cristo, então, revela que Ele vai atuar através de um corpo, chamado igreja. E Paulo, então, fala, como que a salvação chegou para os gentios? Como que isso começou a se espalhar para os gentios? Né? Ele fala, olha, primeiramente vocês ouviram a palavra. Primeiramente alguém transmitiu a palavra da verdade para vocês. E quando vocês ouviram essa palavra ela teve dois impactos inicialmente. Primeiro, vocês tiveram contato com a verdade. Primeiro, vocês conheceram a verdade. Essa verdade apresenta tanto a situação do homem, como apresenta também a situação, quem é Deus, apresenta a pessoa de Deus. Então, inicialmente, vocês foram conhecedores da verdade, e a verdade abriu os olhos de vocês para a real situação na qual vocês se encontravam, a condição espiritual do homem. A verdade também revelou quem é Deus, revelou a pessoa de Deus, a grandeza de Deus, revelou a essência de Deus, revelou a santidade de Deus, revelou também os planos de Deus, revelou o amor de Deus, revelou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, essa palavra que vocês receberam apresentou a verdade e apresentou também a beleza do Evangelho, apresentou a esperança, apresentou as boas novas do Evangelho, as boas notícias do Evangelho. E quando vocês ouviram essa palavra, e quando vocês entenderam essa mensagem, e quando vocês confiaram nessa mensagem, o que aconteceu? O que Deus fez com vocês? Deus selou vocês com o Espírito Santo. Bom, quando a gente ouve essa palavra, né, selo, selado, nós lembramos que no passado, toda a carta, toda a encomenda, né, quando era despachado, quando era pedido para alguém entregar uma correspondência, uma encomenda, qualquer coisa que seja para uma outra pessoa, então era comum colocar um selo naquela carta, naquela encomenda, o que fosse. E esse selo, normalmente, quando ele era colocado, ele apresentava duas coisas: que aquilo que estava ali dentro estava conferido, estava certo, e a pessoa quem despachou colocou ali um emblema, colocou ali uma marca. E a pessoa que fosse receber poderia identificar, realmente, essa correspondência pertence a fulano de tal. Essa encomenda que eu estou recebendo vem realmente dessa pessoa. Olha o selo aqui. Isso comprova, isso deixa autêntico da onde está vindo, a origem que está vindo o que eu estou recebendo. O Espírito Santo, então, revela
que nós então pertencemos a Deus agora. Que nós, que não pertencíamos ao Senhor, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que estávamos separados de Deus, longe de Deus, agora temos o Espírito Santo que age, que atua como um selo, que nos mostra, revela, agora eu tenho parte com Deus, agora eu pertenço a Deus, agora eu tenho um relacionamento com Deus. O Espírito está me testificando essas coisas. Ora, os judeus que se gabavam, que somente eles possuíam uma comunhão com Deus, somente eles tinham o privilégio de ter o contato com Deus, agora, todo o ser humano, quer seja grego, quer seja judeu, quer seja romano, quer seja qualquer for a origem do ser humano, pode pertencer ao Senhor. E o Espírito Santo comprova a autenticidade dessa verdade. O Espírito Santo demonstra claramente que aquele homem pertence a Deus. Não só os judeus, mas todo o homem que crê no Senhor Jesus Cristo é selado com o Espírito Santo, dando prova que ele então tem parte com Deus. O Espírito Santo também, segundo Paulo aqui, ele age também como penhor, né? Ele fala que o Espírito Santo é o penhor da herança. Então, além de selo, o Espírito Santo é dado como um penhor da nossa herança. A palavra aqui no original, ela mostra um acordo grego, né, quando era formado ali. Eu não vou falar a palavra, porque eu não vou saber pronunciar ao certo, mas a palavra no original era uma palavra comercial. Então, quando você ia fazer um trato, quando você ia fazer um acordo comercial, você dava uma parte do pagamento para segurar aquele bem, para segurar aquele acordo, até que o acordo fosse concretizado. Então, no final do acordo, era pago a totalidade referente àquela comercialização. Se você fosse contratar uma pessoa, então, para fazer alguma coisa, você dizia, olha, eu vou te dar uma parte do pagamento para provar para você que no final da apresentação, no final de concluir o contrato, eu vou te pagar o restante do acordo. E a palavra usada por Paulo aqui é justamente essa palavra. Ou seja, Deus está dando o seu Espírito para mostrar que tudo que Ele está prometendo como herança para nós, Ele vai cumprir. O Espírito Santo é a garantia de que Deus vai cumprir perfeitamente tudo o que Ele tem prometido para nós. Ora, se Deus prometeu para nós que nós vamos habitar com Ele eternamente nos céus, o Espírito Santo garante isso. Se Deus prometeu para nós que nós vamos ter um corpo incorruptível, o Espírito Santo garante isso. Se Deus prometeu para nós que Ele há de ressuscitar-nos, mesmo que nós morremos fisicamente, o Espírito Santo garante que Deus vai cumprir a sua palavra. Deus está dando um pouco, Deus está dando uma amostra daquilo que Ele realmente vai fazer conosco nos céus, na eternidade. Como se fosse pouco isso, né? O próprio Deus habita dentro do salvo, através do Espírito Santo, dando a ele poder, dando a ele autoridade, dando a ele sabedoria, capacitando ele com dons sobrenaturais, e tudo isso é uma pequena amostra do que Deus vai realizar por nós nos céus, do que está preparado para nós nos céus. O Espírito Santo que nos liga diretamente com Deus, nos dá o privilégio, nos dá a oportunidade de conversarmos com Deus, de abrirmos com Deus, de relatarmos a Deus os nossos medos, anseios, dificuldades, de pedir para Deus qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de orientação. O Espírito que nos revela a Deus através da sua palavra. Tudo isso é uma pequena amostra do que Deus há de fazer por nós na eternidade, todas as bênçãos, de toda a alegria que nós vamos gozar nos céus. Eu não estou diminuindo o Espírito, né? Eu não estou diminuindo o poder do Espírito, mas eu quero dizer que tudo isso acaba se tornando pequeno, referente ao que Deus há de nos dar, referente ao que Deus há de revelar na eternidade. O Espírito, então, é o selo, o Espírito Santo do Senhor é o penhor, né? É a garantia da nossa herança, daquilo que nós vamos de fato herdar, da totalidade que nós vamos herdar através
da salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia do apóstolo Paulo, Deus começou a tratar através de uma nação. Deus se revelou através de uma nação. Mas chegou um momento que o Senhor Jesus Cristo veio, e o Senhor Jesus Cristo revelou a plenitude de Deus. E o Senhor Jesus Cristo foi o próprio Deus habitando aqui nessa terra, pisando aqui nessa terra. E era necessário, então, que todos os homens entendessem a grandeza disso. É necessário, então, que todos os homens compreendam a grandeza de Deus. Assim como os homens tiveram o privilégio, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, de contemplar face a face Deus, de ver Deus encarnado, é necessário, então, que todos os homens, a partir de então, veja e desfrute do mesmo privilégio que aqueles homens tiveram quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui. Está dando para entender a ideia, a linha de raciocínio de Paulo? Então, para que isso fosse possível, a salvação foi estendida a todos os homens. E Paulo, então, está falando que a salvação veio para todos os homens através da palavra de Deus. E quando eles creram, Deus deu o próprio Espírito para mostrar que a salvação é legítima, para mostrar que, de fato, esses homens pertencem a Deus. Quando chegamos no verso 15, Paulo vai mencionar das características da igreja, na qual Éfeso ele está escrevendo. Ele fala, olha, eu ouvi de vocês, né, a característica, eu ouvi de vocês o amor que vocês têm, tanto por Cristo, da fidelidade que vocês têm por Cristo, quanto do amor que vocês têm para os homens. Essa é uma marca que o apóstolo Paulo viu. Esse é um sintoma que o apóstolo Paulo viu de que aquele grupo de pessoas, de fato, era salvo. De fato, eram crentes legítimos. Ele falou, eu vi essa marca de vocês. Isso testifica que vocês realmente pertencem a Deus. Eu estou enxergando, através dessas duas evidências, que o Espírito de Deus está em vocês. Através dessas duas evidências, estou vendo claramente que vocês são salvos. Pensando nessas duas evidências, né, na fidelidade de Cristo e no amor aos homens, é fácil, às vezes, a gente vê a fidelidade das pessoas no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso através de vários grupos de pessoas, através de vários tipos de pessoas. Nós vemos pessoas, monges, que abriram mão de um monte de coisa da sua vida. Abriram mão de viver, de trabalhar, abriram mão de ter a sua família, abriram mão de gozar de luxo, de conforto, por causa da fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Mas essa característica isolada por si só, ela não transmite nada. Porque muitas das vezes, todas essas pessoas que demonstram essa fidelidade a Cristo, não são salvas legitimamente. São simplesmente religiosos. O que queremos dizer com isso? Que a religião, ela pode trazer essa característica, essa suposta fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Ela pode apresentar essa fidelidade. Olha, quantos judeus ortodoxos nós não ouvimos falar, né, durante toda essa história. Pessoas que liam a palavra de Deus até decorar os mais de 600 mandamentos. Pessoas que tomavam cuidado se pisava com o pé direito ou se com o pé esquerdo ao descer da cama, porque tinha que ser perfeitamente conforme uma ordem, conforme uma determinação. E toda essa suposta fidelidade, né, todo esse exagero, todo esse zelo em si só, não compreende nada, não demonstra nada de fato, né? Mas, quando esse zelo é atrelado ao amor aos homens, aí sim, ele se torna uma evidência de que aquela pessoa, de fato, pertence a Deus. Quando existe um amor verdadeiro, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo demonstrou pelos homens, esse amor é evidenciado através da pessoa salva, essa pessoa consegue transmitir esse amor, então, essa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e esse amor ao próximo demonstra que essa pessoa, de fato, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo onde é fácil demais ter vários grupos de religiosos, né? Vários grupos de denominação. E aí começa a haver um monte de críticas, né? Um monte de apontando e criticando e zombando e separando
e fazendo questão de manter uma distância, uma separação, um desvínculo, né? Aonde está o amor nessa atitude? Aonde está o amor ao próximo nessa reação? Lembra da parábola que o Senhor Jesus Cristo contou do homem que estava ferido, e aí passou o escriba, e aí passou o sacerdote, e por último passou o samaritano. E quem que amou o próximo? Quem que teve compaixão daquela pessoa? Todas as pessoas citadas pelo Senhor Jesus Cristo eram pessoas que demonstravam uma fidelidade a Cristo, mas elas demonstravam um amor ao próximo de verdade? Não tinham um amor legítimo ao próximo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu vejo em vocês um amor legítimo ao próximo. É fácil demais criticar, mas será que de fato amamos o próximo, assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou? Temos essa semelhança com o nosso Salvador? Será que essas duas características representam a igreja dos tempos de hoje? Será que se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja aqui do aeroporto, ele falava: eu vejo na atitude de vocês uma fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e um amor legítimo ao próximo? Será que essa é a marca, essa é a essência da igreja nos tempos e nas épocas em que nós vivemos? Eu li um comentarista, ele falou assim que, viajando pela Inglaterra, ele viu um templo, né? Ele viu uma suposta igreja, e a capela, né, chamava ali Nossa Senhora do Ódio, né? Estava lá intitulado lá, Nossa Senhora do Ódio. E as pessoas iam ali. E o objetivo das pessoas irem até ali era pedir para que o ódio delas por alguém, ou por uma outra pessoa, ou qualquer coisa que seja, fosse então cumprido, né? Fosse então cobrado, fosse punido aquela pessoa, né? Eu tenho ódio do fulano porque ele fez isso comigo. Então eu peço para que então haja punição, para que Deus pese a mão, para que Deus cobre dele a atitude que ele teve, porque eu estou com ódio do que ele fez por mim. E nós vivemos nessa situação. E nós vivemos numa realidade semelhante. Nós criticamos, nós zombamos, nós desejamos talvez até o mal, mas será que amamos de fato ao próximo? Nessa igreja, poderia haver até pessoas ali extremamente zelosas, mas o amor ao próximo jamais estava presente nessa igreja lá, chamada Capela do Ódio. Essa era uma marca. Paulo continua a oração por aquela igreja, ele entra numa oração por eles, né? Ele fala que está orando por eles, está intercedendo por eles, e ele pede para que o Espírito conceda àqueles irmãos sabedoria. A palavra sabedoria usada por Paulo aqui é no original Sofia, e essa palavra quer dizer sabedoria no seu aspecto mais profundo, e não no seu aspecto superficial, como conhecimento, né? Olha, eu tenho conhecimento de alguma coisa, quer dizer que eu conheço partes daquilo. Agora, quando eu digo, eu sei perfeitamente, eu conheço na totalidade aquele assunto, ou seja, eu conheço tanto as coisas superficiais, quanto as coisas profundas. E o que Paulo está pedindo para aquela igreja, e o que Paulo está rogando, é que eles possam, de fato, aprofundar no conhecimento. Que eles não fiquem só na situação superficial do conhecimento, mas que eles aprofundem, que eles mergulhem, de fato, no conhecimento de Deus. Que eles entendam na totalidade a palavra de Deus, que eles possam aprofundar cada vez mais. E para que isso seja possível, para que haja esse conhecimento, para que haja essa sabedoria, é necessário então que o povo, primeiramente, pense, haja, raciocine, né? E Paulo está falando, vocês têm que raciocinar, vocês têm que pensar, vocês têm que botar o cérebro de vocês para trabalhar. Não é só ouvir, mas é pensar também, né? É raciocinar, é começar a esmiuçar isso que vocês estão ouvindo, que vocês estão lendo,
a palavra que vocês estão tendo contato. Pense, põe o cérebro para trabalhar, né? Vai aprofundando, vai questionando, vai perguntando, mas e vai entendendo o assunto que vocês estão lendo. Não fique só na superfície, remoa essa história, né? Trabalhe esse conhecimento, né? Considere tudo aquilo que você está ouvindo, né? Que você está lendo, que você está tendo contato. Não só ouça, mas questione dentro de você mesmo, com você mesmo. Mas por que isso? Deixa eu procurar entender. Mas qual que é a razão disso? Mas por que desta forma? Né? E vai trabalhando, e vai pensando isso, né? Essa é a ideia, para que você cresça, para que você, de fato, tenha sabedoria. E para que haja sabedoria, além de pensar, além de raciocinar, é necessário também de haver quem ensine. É necessário de ter pessoas que transmitam a palavra de Deus. É necessário de ter pessoas que transmitam o conhecimento de Deus. É necessário pessoas que tenham conhecimento para que ensine outras pessoas a terem esse conhecimento também, e assim continue sucessivamente, né? É necessário Deus, então, distribuir esses dons. É necessário esses dons ser trabalhados, ser exercitados. É necessário que você ouça, que você aprenda, que você raciocine naquilo que você está ouvindo. É necessário também que haja uma compreensão, que haja uma proporção disso. É necessário que haja diálogo sobre essas questões. Por que não conversar sobre isso? Por que não dialogar sobre a sabedoria de Deus? Por que não trocar experiências, né? Olha, eu aprendi disso, eu entendo isso, eu entendo assim, eu enxerguei desta forma, né? Eu li e essa conversa, esse diálogo, essa troca de informações proporciona sabedoria. E Paulo orava para que isso existisse, fosse possível na igreja de Éfeso. Ele orava também para que havesse uma revelação de um conhecimento mais pleno de Deus. E quando eu leio isso, eu vejo sabedoria primeiro e conhecimento de Deus em segundo lugar. Eu entendo que Paulo está falando de conhecimento de Deus no sentido de intimidade, sabe? Uma coisa é eu ouvir sobre Deus, uma coisa é eu saber sobre Deus, e a outra coisa é eu conhecer a Deus. Isso mostra intimidade, isso mostra comunhão. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Há uma comunhão, há uma troca de informações, há uma troca de experiências, há uma aproximação entre o homem e Deus. E o homem que ouviu falar de Deus, agora ele passa a conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, ter relacionamento, ter vida para com Deus. Ele ora também, no terceiro aspecto, para que haja uma compreensão da esperança, né? Nós vivemos numa época marcada pela falta de esperança. O pessimismo é tremendo. O pessimismo tomou conta da humanidade. E os homens já não buscam mais a esperança. Eles se conformaram com o pessimismo. Eu estou indo para o inferno mesmo, então deixa eu fazer o que eu quiser então. Então vou fazer dessa forma então. E não busca mais a esperança. As pessoas, é comum falar, não tem jeito para mim mesmo não, então eu vou viver desta forma mesmo, eu vou fazer dessa mesma forma. A desesperança tomou conta, e Paulo fala, não, eu oro para que vocês compreendam a grandeza da esperança cristã. A nossa esperança, ela é grande demais, ela é profunda demais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que Deus tem nos preparado, a salvação que Deus nos tem dado através do Senhor Jesus Cristo, ela é gigantesca, né? Ela não se limita simplesmente a livrar da condenação do pecado, mas ela vai muito mais além do que isso. Ela nos dá o privilégio de ter a presença de Deus em nossas vidas, habitando através do Espírito Santo. Ela nos dá a esperança de habitarmos eternamente com Deus nos céus. Ela nos dá a esperança de governarmos junto com o Senhor Jesus Cristo, aqui, nessa terra, no reinado de 1000 anos.
ela nos dá o privilégio de recebermos galardões nos quais nós nem conseguimos mensurar, entender na sua grandeza, na sua totalidade, de tão grande que é. As nossas mentes não têm capacidade para absorver a totalidade da salvação e da esperança que nós temos através do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ora para que nós compreendamos a grandeza da esperança cristã. Ele roga também no quarto aspecto para que nós compreendamos o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. Nós limitamos demais o poder de Deus. Nós esquecemos da grandeza de quem é Deus, do que Deus pode fazer, da forma como que Deus opera. E Deus demonstrou claramente, através de toda a sua obra, de toda a sua criação, o seu poder. E mesmo assim, nós queremos diminuir o poder de Deus. Nós queremos diminuir a força que Deus tem, a capacidade que Deus tem, o poder de Deus. Limitamos o poder de Deus. Esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, né? Às vezes nós precisamos lembrar dessas verdades. Quando surgem problemas, dificuldades nas nossas vidas, nós recorremos a tudo, em primeiro lugar, menos a Deus. Quando não há mais jeito, quando nós tentamos de todas as formas e parece que não é mais esperança, aí nós lembramos, Deus pode mudar. Então nós devemos estar lembrados da grandeza do poder de Deus. Em quinto aspecto, na oração de Paulo, ele fala da conquista do Senhor Jesus Cristo, né? Ele vai mostrar, eu peço, eu rogo para que vocês entendam a grandeza daquilo que Cristo conquistou, né? Ele venceu a morte, ele se entregou na cruz, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, e ele está acima de tudo que possa existir, seja no aspecto físico, quanto no aspecto espiritual, acima de anjos, acima de qualquer coisa que você possa imaginar. Ele está mostrando a grandeza do Senhor Jesus Cristo, a grandeza da salvação, a grandeza do poder, da conquista do Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz. Nós limitamos o poder da cruz, nós limitamos a grandeza do que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala, Cristo ressuscitou, e o poder da ressurreição de Cristo se estende a nós também. Nós também vamos desfrutar do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Quando o apóstolo Paulo chega nos dois últimos versos, eu apertei o botão errado aqui, perdão. Quando o apóstolo então chega nos dois últimos versos da sua oração, ele vai revelar então o clímax do seu pensamento, o clímax da carta dessa epístola, o corpo de Cristo. E ele fala então, através da grandeza da salvação do Senhor Jesus Cristo, Deus então estruturou, Deus então formou um corpo, e esse corpo, Cristo é o cabeça, né? Cristo é o cabeça desse corpo, e é através do corpo de Cristo então que agora vai ser revelado a grandeza de Deus, vai ser revelado o poder de Deus, vai ser transmitido a salvação, vai ser transmitido a mensagem do Evangelho. O poder de Deus vai vir, vai surgir, vai ser transmitido através do corpo de Cristo. E não tem palavras melhor, não tem como descrever melhor a igreja do que um corpo, né? A expressão que mais exemplifica, que mais traz realidade do que é a igreja é justamente o corpo, né? Por que corpo? Porque Paulo fala que através do corpo de Cristo, Cristo vai revelar a sua plenitude, Cristo vai revelar a sua totalidade. Eu li uma história que ilustra o que Paulo está querendo dizer aqui. É claro que a história é hipotética, é claro que a história ela é inventada, né? Mas dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. É como se depois da ressurreição, Cristo entrasse nos céus. E imagine todos os anjos, todos os seres celestiais, contemplando Cristo voltando, Cristo sendo ressuscitado. Porque todos eles contemplaram Cristo na terra.
Cristo deixando os céus, abrindo mão de todo o seu poder, vivendo aqui na terra como se fosse um homem, passando tudo o que um homem passa, fome, sede, dores, e vivendo como um homem em todo o aspecto, em todo o sentido, menos no pecado, completamente santo. E aí então, Cristo se entrega na cruz, e ali ele recebe todo o castigo e toda a ira contra o pecado. Cristo então entrega-se o seu espírito, morre. O seu corpo é depositado num túmulo. Ao terceiro dia, Cristo ressuscita. Cristo desce, sobe então até os céus. E quando ele sobe nos céus, ele é assentado à direita de Deus, coroado, um corpo glorificado, e ali ele recebe toda a honra e toda a glória que ele merece, que ele é digno. E os anjos contemplam então o Senhor Jesus Cristo glorificado, o poder, a grandeza, a graça, a glória do Senhor Jesus Cristo. E os anjos então contemplam o amor. Talvez eles sabiam que Deus era amor, eles conviviam com Deus, mas quando eles contemplaram com seus próprios olhos o que Deus fez por homem, todos ficaram de boca aberta, falando assim: isso é amor. Eu já tinha ouvido falar, mas eu vi o amor. E agora eles veem Cristo voltando, eles veem Cristo ressuscitando. E eles falam para o Senhor Jesus Cristo: mas Senhor, os homens precisam conhecer o seu amor. Os homens precisam entender a grandeza do que você fez na cruz. Porque foram poucos os que viram o que você fez na cruz. Foram quantas pessoas que contemplou a morte do Senhor Jesus Cristo? Foram quantas pessoas que contemplou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Olha, a humanidade é muitos. Quantos? Trilhões? Não sei contar quantos homens são. É muita gente, e eles precisam ver o amor que o Senhor fez por eles, a obra do Senhor por eles. E Cristo então se vira para os anjos e fala: pode ficar tranquilos, que eles sempre verão o que eu fiz por eles. Eles sempre compreenderão o meu amor por eles. E os anjos: mas como, Senhor? O Senhor está aqui nos céus e eles lá na terra. Como que eles vão enxergar o amor do Senhor? E Cristo fala para os anjos: eu sempre estarei na terra. O meu corpo sempre estará presente na terra. Eles sempre ouvirão a minha voz. Eles sempre verão a minha mão. Eles sempre terão o meu consolo com eles. Eles sempre terão o meu abraço com eles. Eles sempre terão a minha sabedoria com eles. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, mas o meu corpo está na terra, levando a minha palavra, transmitindo as minhas verdades, transmitindo o meu amor. Eu estou presente na terra, mesmo estando nos céus, porque lá eu deixei representantes fiéis, homens que têm a minha essência dentro deles. Homens que as pessoas vão olhar e vão enxergar a minha pessoa neles. O corpo de Cristo está presente e espalhado na terra inteira. Se chama igreja. É através desse corpo que a voz do Senhor é anunciada. É através desse corpo que os homens são abraçados, que os homens são confortados, que os homens são ensinados, discipulados, estimulados a viver, edificados na esperança. E os anjos questionaram: mas Senhor, o Senhor vai dar tamanha responsabilidade para esses homens? Esse privilégio enorme está na mão dos homens? E Cristo: sim, eu confio neles, eu amo eles, por isso eu deixei o meu Espírito, para que eles realizassem essa obra. Eu permiti que eles cumprissem essa ordem. Deu para entender a grandeza do que é a igreja de Deus? Deu para entender o privilégio que é estar inseridos no corpo do Senhor Jesus Cristo? Nós temos o privilégio de levar a voz do Senhor Jesus Cristo, nós temos o privilégio de sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Por isso, somos um corpo, cada um cumprindo o seu papel, cada um executando a sua função. Mãos, pés, ouvidos, olhos, boca,
mas todos nós trabalhamos para que a obra de Deus continue. Todos nós trabalhamos juntos como um corpo, demonstrando o amor de Deus para os homens, demonstrando a fidelidade do Senhor Jesus Cristo para com Deus. Todos juntos somos as testemunhas do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. E será que a igreja que começou de forma excelente com os apóstolos e os discípulos continua cumprindo o seu papel? Continua sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos vivendo o real propósito de Deus para a igreja? Será que nós compreendemos a grandeza que é isso? A grandeza desse privilégio? Que possamos analisar e refletir sobre essas verdades. Na permissão de Deus, nós vamos dar continuidade. A partir do capítulo 2, Paulo vai falar mais sobre a essência da igreja e como que Deus atua através da igreja e aquilo que Deus espera da igreja de Cristo nessa terra. Que Deus possa nos abençoar. Amém.